Vamos mais uma vez examinar, trabalhar, analisar a palavra de Deus para a gente continuar na verdade, né? Quem está na verdade, continuar na verdade. E quem, infelizmente, está se conduzindo pela mentira, que seja liberto. Venha para a verdade a partir do momento que você conhece a verdade. É você que escolhe ou permanecer na mentira ou se converter e vir para a verdade. Se converter à verdade deixando a mentira. O caminho que não condiz com a verdade de Deus. E nesse momento eu convido vocês para a gente analisar um pouco as Escrituras. Livros, conteúdos, propósitos. E vamos começar pelos evangelhos. Evangelho de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos que relatam todo o proceder de Cristo, o que ele operou, o que ele ensinou, o que ele fez como homem na terra. Está tudo registrado nos 4 evangelhos. Inclusive, o nascimento de Cristo, o crescimento, o ministério dele, a morte e a ressurreição. Os 4 evangelhos é o princípio de todo o conhecimento de Deus. Está nos 4 evangelhos. A partir dali, a gente tem a base, a estrutura, para que possamos estar montando, estando firmado na nossa vida com Deus. A partir dos 4 evangelhos, os evangelhos, a partir dali a luz de Deus ilumina o mundo. A partir dali, a revelação de Deus que estava oculta é manifestada. O leque da revelação de Deus é aberto. Os 4 evangelhos, a gente agora tem a oportunidade de conhecer o caminho, o meio para chegar a Deus, tendo a revelação verdadeira, porque a verdade se revelou, a verdade manifestou-se no mundo, que é Jesus. Nos 4 evangelhos, a gente vai ver ali Deus agora revelando o seu plano de salvação para a humanidade, que estava oculto antes da fundação do mundo. Plano esse de salvação que Deus já tinha preparado, executado, antes do homem existir. Porque Deus, ele não é Deus de ontem, ele não é Deus de hoje, ele não é Deus de amanhã. Deus é Deus de já. Para ele não tem ontem, hoje nem amanhã. Deus não tem restrição de tempo. Deus não tem impedimento de tempo. Ele conhece tudo o que acontece, o que aconteceu e o que vai acontecer. Ele conhece. E tudo está no controle dele. Não que o homem está robotizado por ele. Aprendamos isso. O homem tem a vida liberal, que é o direito de escolha que Deus dá ao homem, o livre-arbítrio, para ele tomar o caminho que ele quiser escolher e seguir. Mas tudo já está dentro do conhecimento de Deus. Não é Deus que determina o homem matar, mas Deus sabe que o homem vai matar. Não é Deus que determina o homem roubar. Deus já sabe que o homem vai roubar. Não é Deus que determina ninguém para o inferno. Mas Deus sabe que muitos não vão se arrepender e vão para o inferno. Porque Deus, ele é Deus que conhece tudo e todas as coisas. Por isso que ele é Deus. Não é que ele determinou. O fato dele conhecer tudo, presente, passado e futuro, não quer dizer que ele determinou. E ele determinou situações diante da atitude do homem. Vamos explicar isso. Deus determinou. Quem mata, morre. Deus determinou. O homem pecou,
sofreu a maldição do pecado, vai morrer fisicamente. Deus determinou a morte física. Deus determinou. E também Deus determinou a morte eterna, que é a condenação. O homem com o pecado, ele agora passa a ter a morte física, determinação de Deus, pela consequência do pecado. O homem com o pecado, ele agora passa a receber a condenação eterna, a segunda morte, que é a eternidade sem Deus, a morte espiritual. Agora, isso Deus determinou. Aquele que plantar, colhe. Isso é determinismo de Deus. Está entendendo? Ninguém na face da terra vai escapar da morte. Deus determinou. O pó vieste, o pó voltarás. Essa foi a sentença por causa do pecado, da vida física humana. Não é que o homem vai extinguir, evaporar, indo para a terra. O que vai voltar para a terra é a matéria que o homem recebeu para viver neste mundo aqui. Essa matéria volta à terra. E o homem, o ser real que habita na matéria, para viver neste mundo, vai para a eternidade, volta para Deus. Está escrito ou não? Eclesiastes 12:7. Não é que o elemento, a criatura, a personalidade vai evaporar, deixar de existir. O que vai sair deste mundo é o homem vivente neste mundo aqui, que habita neste corpo. O corpo morre, desce para a terra de onde foi formado, que Deus formou. Mas o ser real, consciente, lúcido e sóbrio, o ser pessoal que habita neste corpo, não vai evaporar. Ele vai seguir para o juízo depois da morte. Hebreus 9:27. Porque Deus determinou. Por causa da atitude do homem, Deus determinou a consequência pela sua atitude. E isso está determinado. Ninguém vai escapar. Como também Deus determinou que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Não que Deus determinou o indivíduo ser salvo. Deus determinou a salvação em Cristo para o indivíduo que crê. Vocês estão entendendo isso? É muito importante a gente ser esclarecido diante de pontos que são ignorados, que são pregados errado, pontos escuros nos princípios de Deus que o povo está pregando aí. Onde diz que Deus determinou, o cara rouba porque Deus determinou de roubar, o cara vai para o inferno porque Deus determinou ele para o inferno, o cara é mau porque Deus determinou ele ser mau. É mentira. O homem, ele foi orientado a continuar na vida de paz, de bênção. O homem foi orientado a continuar em comunhão com o seu Criador, pela obediência diante da palavra que Deus deu ao homem. Mas o homem foi advertido de que, se ele desobedecesse a direção que Deus deu a ele para ele seguir, e desobedecesse e seguisse outra, porque o pecado é constituído aí. Quando você não ouve e não segue a palavra de Deus, aí você toma uma atitude de seguir contrário à palavra, ignorando a palavra de Deus. Isso aí constitui o pecado. Está entendendo? Por isso que, quando você vive num conceito religioso, idolatrando qualquer coisa, a igreja, pastor, imagem de escultura, tudo isso é idolatria. Instituição, homem, você está pecando. Porque a palavra de Deus orienta. Adorar somente a Deus. Só a Ele clamar e buscar o socorro. Porque só Ele é Salvador. Quando você mata, você está pecando contra Deus. Por quê? Porque a palavra diz, não matarás. Quando você rouba, está pecando contra Deus. Quando você adultera, está pecando contra Deus. Quando você não dá ouvido à voz de Deus para seguir a direção dele, você está pecando contra Deus. Por quê? Porque você está contrariando e indo contrário à palavra de Deus. Logo você torna-se inimigo de Deus e em conflito com Deus. Porque você não dá ouvido à palavra do seu Criador e segue o contrário. Inclusive, para a salvação do homem, quando você não segue o caminho que Deus orienta para o homem ser salvo, e vai buscar ser salvo por outros caminhos, você continua em pecado, pecando contra Deus, e indo para a condenação. Por quê? Porque você não está seguindo a direção de Deus. Você não está buscando a salvação no caminho que Deus orienta. Você está sendo conduzido para buscar salvação, para buscar vida com Deus, para ter comunhão com Deus,
para servir a Deus, para estar em Deus, não é pelo caminho que Deus orienta, é pelo caminho que a religião orienta. Isso também é pecado. Isso leva muitos para o inferno. E muitos estão indo para o inferno. A principal causa é essa. Cuidado, tá? Cuidado. É por isso que nós temos que pedir a Deus misericórdia e que a gente aproveite a oportunidade que Deus nos dá de ouvir a palavra dele, para por essa palavra se conduzir, para que sejamos bem-aventurados. Tem gente que acha que porque está sendo devoto, praticante e vivendo dentro da formalidade de uma religião, tem gente que acha que está bem com Deus. Você pode estar em pecado dentro dessa vida. Você pode estar continuando, você continua condenado, julgado, sem a presença de Deus. Ainda que você viva todo sacrifício religioso, ainda que você cumpra toda devoção, toda obrigação dentro da sua religião, você continua perdido, afastado de Deus e em pecado. Porque quando você não se dirige a Deus pela palavra dele, você faça o que fizer, continua em maldição, continua em pecado. Dentro de qualquer vida religiosa, continua em pecado, continua em maldição. O homem só pode ser abençoado, estar na bênção da vida de comunhão com Deus, conhecendo a verdade, que é a palavra dele, e por ela se conduzir. Não é se conduzir numa formalidade de vida religiosa, de usos e costumes, devoção, prática, consagração, obrigação, não. É pela palavra, com o entendimento aqui, ó, da palavra. Sua mente tem que ter o entendimento, tem que estar esclarecida com a luz de Deus. Então tudo isso é pecado. Então Deus determinou muitas coisas. Agora a escolha do homem não. Deus não interfere na escolha do homem. Deus interfere em situações para um propósito. Mas na escolha do homem, diante da decisão que o homem tem que tomar, de crer nele ou não, Deus não interfere. Deus não interfere. Está entendendo? É o homem que tem a responsabilidade, porque Deus criou o homem um ser soberano. Deus é soberano? É. Deus também criou o homem um ser soberano, para dominar, para tomar decisões, para governar. É ou não é? Deus é dominador, Deus governa, Deus é soberano, o homem também é. Só que o homem tem que entender que ele tem um Senhor, um Criador, a quem ele deve temer e obedecer, como diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. É dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A palavra nos ensina isso. Então, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para andar na bênção. E andar na bênção é andar na palavra, com entendimento na palavra, com a esperança na palavra, com a vida na palavra. Está entendendo isso? Então vamos lá. A gente aqui vai conhecer toda a revelação que Deus ele proporciona para o homem conhecer, para que o homem chegue a ele, através dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos está ali revelado tudo que Deus quer, tudo que Deus propõe, tudo que Deus orienta ao homem para ele ser bem-aventurado, para ele ser livre do juízo, para ele ser salvo da condenação, para ele ir a Deus e não se perder quando deste mundo partir para a eternidade sem Deus. Tudo que Deus quer que a gente conheça foi revelado por Jesus. Então os 4 evangelhos, a gente está aqui aprendendo um pouco sobre, né, o que as Escrituras ensinam no Novo Testamento. O que as Escrituras ensinam no Novo Testamento, que é o novo pacto, a nova aliança de Deus com os homens. O velho pacto era uma aliança de Deus com o povo de Israel. O novo pacto é a aliança de Deus com toda a humanidade. Porque agora toda a humanidade está incluída neste pacto. Toda a humanidade está sendo chamada para esse pacto, para alcançar a bênção. Ei, escuta uma coisa. Escuta uma coisa, por favor. Os enganadores, eles distorcem a palavra de Deus. Os enganadores, eles deturpam a palavra de Deus. Presta atenção em uma coisa. O pacto de Deus com o homem na nova aliança foi realizado, concluído, executado, consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
para que, através dessa consumação, desse pacto estabelecido, nós, todo ser humano, possam ser alcançados por Deus, pela graça e a bênção de Deus, principalmente para a vida eterna. Através desse pacto que foi consumado, esse pacto que foi selado por Jesus Cristo, com a morte de Cristo na cruz do Calvário. A partir daí, nós temos acesso a esse pacto. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidado com os homens enganadores, que estão dentro de igreja, convidando as pessoas para participar de pacto, de voto, de campanha, de ritual, como se fossem meios para alcançar alguma coisa de Deus. Cuidado. Esses homens são enganadores, não têm compromisso com Cristo. Não estão guiados por Deus e não estão na verdade de Deus, porque não pregam o evangelho de Cristo. Não estão pregando a doutrina de Cristo. Esses homens são enganadores. Apartem-se deles, para não viver o anátema, sendo conduzido e dirigido por eles. Deus não manda a gente fazer nenhum pacto mais para chegar a Ele. Deus não pede nenhuma campanha, nenhum ritual, nenhum voto, nenhum sacrifício religioso para a gente chegar a Ele, alcançar a comunhão com Ele, ter a salvação, o perdão e ter a promessa de vida eterna com Ele. Deus não pede a ninguém nenhum sacrifício, nenhum ritual, nenhum pacto, nem subir a nenhum canto, nem fazer a nenhum cerimonial, nem guardar isso, nem ser batizado, nem ser salvo a partir de dar dízimo, de guardar sábado. Deus não pede isso. A palavra de Deus não tem canto nenhum essa petição, essa ordenação legal de Deus. Novo Testamento, a partir do pacto consumado, realizado através da morte de Cristo, onde Deus estabelece um novo pacto com o homem, para que o homem alcance a vida com ele, através de Jesus, não tem nenhuma petição dessa em canto nenhum. Então, quando a gente vai examinar o Novo Testamento, onde está ali a manifestação de Deus revelada e aberta, a luz de Deus iluminando o mundo através de Jesus, a gente vai ver tudo que Deus quer de nós, não mais em nenhum lugar, não mais em nenhum sacrifício, não por meio de nenhum ritual, não por meio de pacto, de voto, de campanha, não através de nenhum local, nenhuma religião, nem igreja, nem nenhuma vida de devoção. O que Deus quer de nós é através de Cristo. E aí Jesus agora vem dizendo: vinde a mim. Olha para onde é que nós devemos ir. Jesus vem dizendo: eu sou a luz para iluminar todos que estão nas trevas. Olha quem é a luz que vai nos esclarecer: Jesus. Jesus vem agora e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha para onde é que a gente tem que se conduzir agora para chegar a Deus. Olha qual é a verdade que nós temos que guardar e praticar e seguir para chegar a Deus. Olha qual é o meio que nós temos que ter a vida com Deus para estar dentro da comunhão com Ele. Não é através de nenhum ritual, nenhuma devoção, nenhum local, nenhuma instituição religiosa. É através de Cristo, de Cristo, de Cristo. É isso que a gente aprende quando a gente se conduz pelo conhecimento das Escrituras. Porque muitos estão se conduzindo dentro de prática de devoção, aonde estão escravizados dentro das religiões, porque não examinam as Escrituras. O Novo Testamento, a partir dos 4 evangelhos, onde Deus manifesta tudo que estava oculto, todo o plano de salvação, toda a promessa de Deus que estava sendo prometida no Velho Testamento. No Novo Testamento, manifesta-se, como disse Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Novo Testamento é a graça de Deus manifestada, não só para um povo judeu, não só para um povo da descendência de Abraão, mas para toda a humanidade, desde o primeiro homem ao último que vem a nascer. Jesus é o meio de salvação de todos, tanto lá no Velho Testamento, como aqui no Novo, onde nós aqui estamos agora dentro dessa promessa. Eu não sou judeu, mas eu sou alcançado pela graça de Deus, que veio dos judeus,
Jesus, como homem, ele veio de uma nacionalidade do povo de Israel. Ele era judeu. Mas Jesus, como Salvador, ele não tem nacionalidade. Ele é o Salvador universal de toda a humanidade. Jesus é o Salvador, não é só de judeu. É de grego, alemão, espanhol, francês, inglês, holandês, brasileiro, chinês. Toda a humanidade precisa de Jesus Cristo. Ele é o Salvador universal de todo ser humano. Isso está manifestado aonde? Novo Testamento. Nos 4 evangelhos. Jesus vem e diz assim. João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas que tenha a vida eterna. Porque Deus manifestou, a partir do Novo Testamento, Deus agora toma uma atitude que manifesta a sua ação em favor do homem perdido, para salvar, resgatar a sua alma, que estava condenada ao inferno. Deus agora manifesta, a partir de Jesus, Novo Testamento, onde é firmado o novo pacto de Deus, não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. A partir de Jesus, todo aquele que nele crer não será condenado, mas terá a vida eterna. A partir de Jesus, Deus proporciona para o homem o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, não pelo merecimento do homem, porque o homem merece o inferno, mas Deus, porque Deus é amor, Deus é bom, Ele quer que o homem receba o céu. Agora é o homem que tem que escolher, porque o homem já está dentro de um juízo. E Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele proporcionou um meio de salvação. Mas o homem, como tem o livre-arbítrio, o direito de escolha, a decisão soberana da vida dele, é o homem que tem que decidir, é o homem que tem que escolher, porque assim como o homem escolheu pecar contra Deus e a condenação e se afastar de Deus, assim também o homem agora tem que escolher crê em Jesus Cristo para ser santificado por Ele e estar na comunhão com Deus para a esperança da vida eterna. É uma atitude do homem, pois Jesus disse isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer, olha aí o que Jesus está dizendo. Você crê no que Jesus, na palavra de Jesus? Você crê em Jesus ou você crê nos homens dentro das instituições religiosas que estão estabelecendo princípios, que estão formulando doutrina, estão negando a verdade do Evangelho, estão negando Cristo? Você está crendo em quem? Você é discípulo de quem? Você está vivendo uma vida de regra de fé e prática, está sendo devoto, está praticando, está obedecendo, está se desgastando, está se entregando, está se consagrando, está sendo fiel às obrigações. De quem? De Cristo pela sua palavra ou das igrejas, das religiões, pelas ordenanças dos homens? Você está vivendo uma vida de fé em Deus, guiado e iluminado pela palavra, ou você está vivendo uma vida de fé em Deus, guiado e dirigido pela tua religião? Qual é a palavra que você está guardando? A de Cristo ou a dos homens? Qual é o entendimento doutrinário que está sendo formado na tua vida para te instruir na condução de fé a Deus? É a doutrina de Cristo ou é a doutrina da igreja A, B, C, D, do pastor, do teólogo, Qual é? Pense nisso. Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus vai dizer assim: o homem prudente que edifica sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica o quê? A minha palavra. Você é praticante da palavra de Cristo ou da vida de formalidade religiosa? Você está praticando usos e costumes, vida religiosa, cerimônias, cultos, rituais, obrigações de religião? Ou você está buscando viver sua vida na direção da palavra, com entendimento nela? Pense nisso. Então está aqui. O Novo Testamento está revelado aqui tudo que nós precisamos conhecer para uma vida de bem-aventurança,
para sair da maldição, para encontrar a paz com Deus, para ser livre de um juízo que está sobre toda a humanidade. Não importa quem é você, não importa o teu grau intelectual, não importa o teu grau na vida social, não importa qual é a classe social que você esteja, não importa qual é a classe intelectual, não importa se você é bonito, feio, branco, preto, rico, pobre, gordo ou magro, não importa se você é bom, ruim, juiz, advogado, delegado, ladrão, assassino, prostituto, não importa se você é incrédulo, religioso, se você é praticante de religião ou não, não importa. O que importa é que toda a humanidade está condenada. E Jesus revela que salvação só por Ele. E Jesus traz a manifestação do amor de Deus para a gente conhecer o que Deus operou para salvar não só você, porque é escolhido, mas para salvar toda a humanidade, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui não é um grupinho de pessoas particular. O mundo aqui, que Jesus fala, é no genérico da humanidade, todo ser humano. Deus não ama você porque você é bom. Deus não ama você porque você é de religião. Deus não ama você porque você faz caridade. Deus ama você que pratica o bem aos seus olhos, e Deus também ama aquele que pratica o mal. Deus ama o incrédulo e o crente. Deus ama o ladrão, o que rouba e o que não rouba. Deus ama tanto aquele que mata, que se prostitui, como também Deus ama aquele que é religioso e vive uma vida de bonzinho. Porque todos, independente da posição social que se encontra neste mundo, todos estão na mesma miséria do pecado diante de Deus. Não importa qual é a tua posição social. O que importa é que você conheça a tua condição espiritual. Diante de Deus, todos estão afastados dele. Todos estão julgados e condenados. Como diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e afastados estão, perdidos da presença de Deus. Lucas capítulo 19, 10, Jesus vem e diz assim: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. A partir daí a gente vai conhecendo a graça de Deus, que veio nos reconciliar com Ele. O próprio Deus, que ninguém nunca viu, Ele veio a partir de Jesus para manifestar o seu amor para essa criatura perdida que Ele criou com um propósito. Ele ama, e por isso que Ele manifestou, executou este tão grande plano de salvação. A salvação não é uma questão de você, eita, agora eu sou crente, eu sou da igreja evangélica, eu sou da igreja religiosa, eu sou da igreja católica, eu sou da igreja do Espírito. Não! A religião não é causa de religião. A salvação, aliás, não é causa de religião nem de igreja. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo Jesus consumado, veio ser a causa da eterna salvação. A causa da salvação é Jesus. Ele morreu por isso. Porque se fosse para você ser salvo por meio de uma igreja, por meio de uma prática religiosa, por meio de caridade, por meio de ser bonzinho, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio ao mundo para salvar o homem perdido. Porque ele estava perdido justamente porque não tinha mais como ele voltar a Deus. Nem tinha como ele se salvar. E nem tinha quem, nem o que, nem por onde ele pudesse ser salvo. É aí que entra a manifestação do amor de Deus, manifestando esse ato de misericórdia, de amor para o homem, para lhe proporcionar esta tão grande salvação, que o homem, se não crê em Jesus, ele continua perdido, porque tem muitos que estão desprezando o amor de Deus. Tem muitos que estão recusando o caminho da salvação. Tem muitos que estão ignorando e não aceitando a direção de Deus.
estão buscando salvação dentro das suas vidas religiosas, dentro das suas virtudes, dentro da sua vida de formalidade, dentro de usos e costumes, dentro de ritual, dentro de obrigação. Muitos estão buscando salvação pelos caminhos do seu coração perverso, maldito, pelo seu entendimento errado. Por isso que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 4, rejeitam a graça de Deus, por onde eles podem ser justificados para ser salvos. Eles rejeitam a graça de Deus. Por quê? Porque eles querem estabelecer o seu próprio meio de justiça para com Deus. Eles querem estabelecer o seu próprio caminho para chegar a Deus. Eles querem estabelecer os seus próprios princípios para a vida com Deus. Eles, com isso, desprezam, rejeitam o meio que Deus dá para o homem ser justificado. Paulo vai dizer isso. Romanos capítulo 10, versículo 4. E é por isso que Paulo vai dizer também lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Paulo vai dizer, serão condenados, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade. Eis a causa porque vão ser condenados, porque não aproveitaram o amor de Deus para receber a salvação que Deus oferecia. E eles buscavam ser salvos pelos seus meios que eles estabeleciam. Tem muita gente aí que acha que vai ser salvo porque está numa igreja, porque é batizado, porque dá dízimo, porque guarda o sábado, porque é religioso, porque acha que é bonzinho, porque faz caridade, porque faz campanha do quilo, porque dá sopa, porque dá feira. Tem muita gente que acha que vai ser salvo por causa desses méritos. E com isso, despreza o caminho da salvação. Porque se esse fosse o caminho para o homem chegar a Deus e ser salvo, Jesus não precisava ter vindo. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele é a causa. A causa da salvação não é nenhuma atitude do homem, é Jesus Cristo crucificado e morto na cruz do Calvário, assumindo o nosso lugar. O Cordeiro de Deus, que substituiu o pecador, que se converte a Cristo, para que esse pecador tenha os seus pecados remidos através da morte de Jesus. Ele possa ser aceito por Deus dentro da santificação e da justificação de Cristo, imputada nele quando ele crê em Jesus. É por fé e não é por prática. E essa fé é em Cristo, no ato de amor de Deus, na cruz do Calvário. Salvação é por meio da fé que o homem alcança a graça de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Mediante a fé. Não é mediante a igreja. Não é mediante guardar sábado. Não é mediante ser batizado dentro de igreja. Não é mediante dar dízimo. Não é mediante obra de caridade. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E essa fé é em Cristo. E essa fé é gerada quando você ouve a pregação do Evangelho. Essa fé não vem de igreja, não vem de homem, não vem de voz. Essa fé é o dom gratuito de Deus que vem a partir do momento que a gente crê em Jesus pela mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. E quem crê será salvo. Jesus vai dizer isso lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Salvação é mediante a fé, irmão. É por isso que tem que se pregar essa palavra. É por isso que tem que corrigir esse povo que está no erro. É por isso que temos que fazer a obra do reino de Deus. E a obra do reino de Deus não é trabalho de igreja, não é trabalho de formalidade de igreja. A obra do reino de Deus é levar Cristo, é o ensino, é a informação do Evangelho para toda criatura, é corrigir, instruir, orientar a todos que estão nas trevas, para que a luz de Deus ilumine a mente deles e eles creiam para ser salvos. Nosso trabalho não é salvar ninguém. Nosso trabalho é pregar. Quem ouvir e crer será salvo. Também quem não crer será condenado. Esta é a verdade que todos precisam ouvir. Eu creio no que Jesus pregou
falou e ensinou. Eu estou firmado em Cristo. Sou discípulo de Cristo. Sou membro da igreja, não ABCD. Sou membro da igreja de Cristo, que é pessoas que formam o corpo, igreja de Deus. Estou selado não pelo batismo de água dentro da igreja com a carteira de membro. Estou selado com o Espírito Santo de Deus, que me torna membro dessa igreja e me garante estar guardado para ser levado quando Jesus vier. Pelo Espírito Santo, por meio da fé em Cristo e da minha vida de escolher, negar, renunciar, se arrepender, se converter e guardar a minha vida para servir a Cristo como Senhor, como meu guia, o meu mestre, o meu pastor, o meu salvador, o meu ajudador, o meu protetor, o meu socorro, a minha esperança, a minha salvação. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é nada que eu faça, não é igreja. Não é campanha, não é pacto, não é voto, não é rosa ungida, não é sal grosso, não é imagem de escultura, não é crucifixo, não é pé de coelho, não é água benta. É Jesus Cristo, o protetor de nossas vidas, o salvador da nossa alma. Glória a Jesus. E nós temos que pregar essa verdade. Que Deus abençoe vocês, que vocês creiam, recebam, examinem o que Deus nos revela no Novo Testamento a partir de Jesus, que é a grande revelação de Deus para o mundo. Jesus é a manifestação do amor de Deus para a humanidade. Jesus é a luz que Deus enviou ao mundo para tirar os homens das trevas. Jesus é a graça de Deus para o homem receber esse favor que não merece para a sua salvação. Que Deus assim continue vos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos vocês que ouviram essa palavra e creram agora e para sempre. Amém e amém. Obrigado, Jesus.